Aí, pessoal, tá gravando então? Bom dia a todos e todas novamente. Estamos aí, né, em prática de processo civil do 5º semestre e o nosso tema hoje é defesas do réu, né? E dentro das defesas do réu, né, a principal peça de defesa é a contestação, né? Então a gente vai elaborar hoje uma contestação com reconvenção. Mas antes da gente entrar de fato na elaboração da peça, vamos falar um pouquinho, né, sobre a parte teórica envolvendo as defesas do réu, para a gente até orientar no momento da elaboração da peça. Olha só, gente, o gênero, né, é defesas do réu. E dentro das defesas do réu, a gente tem três principais espécies de defesa, né, ou peças defensivas. Primeira é a exceção, né, a segunda é a contestação, e a terceira é a reconvenção. Lá no CPC de 73, essas três peças eram peças autônomas, eram peças separadas, né? Fazia-se uma peça para exceção, uma peça para contestação e uma terceira peça para reconvenção. Porém, veio o CPC de 2015 e unificou essas peças, né? E eu costumo brincar que o CPC de 2015 criou, então, a supercontestação, porque unificou essas três peças, que antes eram separadas, né, numa peça só, né, que chamou de contestação, né? Por isso que eu brinco que é a supercontestação. Então, hoje, a gente faz a contestação e na nossa contestação, a gente divide capítulos, um referente às exceções, outro referente à contestação propriamente dita, né? E um terceiro capítulo aí referente à reconvenção. Agora, não quer dizer que todas as contestações vão ter, de fato, essas três peças, né? É possível você fazer uma contestação sem, eventualmente, exceção. É possível fazer a contestação sem, né, reconvenção. Agora, se for, de fato, fazer as três, né, hoje as três formam uma peça única, que é essa supercontestação. Bom, e para que serve cada uma dessas defesas? Gente, a exceção, ela é uma defesa processual, né? E ela se refere, por exemplo, à competência, né? Então, se o autor ajuizou a ação de forma equivocada, não atendendo às regras de competência do CPC, a forma de defesa contra a incompetência do juiz, né, é a exceção. E você pode fazer exceção de incompetência relativa, né, que se refere, por exemplo, ao território, né, e a incompetência relativa, o juiz não pode conhecer de ofício, né, de modo que, se há de fato uma incompetência territorial, é necessário alegá-la na forma de uma exceção de incompetência, do contrário, o juiz não poderá conhecer essa incompetência territorial, né? Ou até uma incompetência absoluta. Agora, a incompetência absoluta, ela não exige tal formalidade, porque a incompetência absoluta, ela pode ser conhecida de ofício pelo juiz, né? E, claro, se ele eventualmente não conheceu de ofício, ele poderia, mas se eventualmente ele não conheceu de ofício, aí sim, né, haveria essa possibilidade de fazer a exceção de incompetência absoluta. Gente, a incompetência absoluta, ela é referente à matéria que está sendo discutida e julgada naquele processo. E, a depender da matéria, nós temos as justiças especializadas e as justiças comuns, né? Direcionando aí em razão da matéria, né? As especializadas são a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a Justiça Penal Militar da União, e se não houver competência de uma dessas três, o processo será de competência das justiças comuns, que a gente chama de residual. Porque, não havendo competência da especializada, o que sobra vai para a justiça comum. Daí o termo residual. É um eufemismo, né? É um eufemismo. É para não usar, de fato, essa expressão o que sobra, né? Que é um tanto quanto singela, ou
para não dizer até muito coloquial aí. Então, a gente usa o termo residual, que é o que sobra. E o que sobra vai para a justiça comum, e a justiça comum, ela pode ser federal, quando houver algum interesse, de fato, de um ente federal, ou então, não havendo interesse de ente federal, vai para a justiça estadual, que é residual da residual. Outro exemplo de exceção é a exceção de impedimento ou suspeição do juiz, né? O juiz está impedido porque ele previamente atuou naquele processo, em outro cargo, em outra função, mas ele atuou previamente naquele processo. Por exemplo, ele era Ministério Público e passou no concurso de juiz e atuou como Ministério Público naquele processo. Está impedido, né? Ele era advogado e atuou naquele processo como advogado, depois passou no concurso do juiz, ele está impedido de julgar. E também, né, há os casos de suspeição do juiz, né? E os casos de suspeição do juiz, eles decorrem aí de situações psicológicas envolvendo o juiz, né? Por exemplo, amizade íntima com uma das partes, por exemplo, inimizade capital com uma das partes, né? E eventualmente aí algum interesse na lide, né? E quando a gente fala interesse, é sim interesse econômico na lide, né? E não pode haver, sob pena, claro, da quebra do dever, do princípio da imparcialidade do juiz, né? E esses são, então, exemplos de exceções, de incompetência relativa, de incompetência absoluta, de impedimento e de suspeição do juiz. Bom, essas são as exceções, e aí a gente passa, então, para a análise da contestação propriamente dita. E a contestação propriamente dita, gente, ela é a impugnação dos fatos alegados pelo autor em sua petição inicial, né? Isso, inclusive, é um dever do réu. Chama-se ônus da impugnação específica, em que o réu ele tem que impugnar especificamente, fato por fato alegado pelo autor na sua petição inicial. E, eventualmente, algum fato que não tenha sido expressamente impugnado pelo réu, ele é, ou ele pode ser, considerado verdadeiro pelo juiz, né? Isso a gente chama de confissão ficta, né? Confissão ficta, porque o autor falou, o réu não impugnou, aquele fato é tido como verdadeiro pelo juiz, né? Mas, na verdade, né, como eu disse, pode ser considerado verdadeiro. Por que pode ser considerado verdadeiro? Porque, de fato, o juiz não é obrigado a considerar o fato verdadeiro. O juiz ele vai fazer, na verdade, uma análise de verossimilhança do fato. Se o juiz entender que o fato é verossímil, é plausível, faz sentido, aí sim ele considera verdadeiro. Mas se o juiz, analisando o fato, entender que o fato é inverossímil, não é plausível, implausível, né, não faz sentido, não tem por que o juiz considerá-lo verdadeiro pelo simples fato do réu não ter impugnado, né? E o exemplo que eu sempre dou é, o autor entrou com uma ação de cobrança, porque o réu não pagou um determinado terreno na Lua, o terreno fica na Lua, e o réu não contestou esse fato, né? O réu não contestou esse fato. O juiz vai poder considerar verdadeiro essa alegação de um negócio jurídico que é a venda de um terreno na Lua? Claro que não, né? Porque não é plausível, não é verossímil, né? Não faz sentido, não tem lógica. E aí, então, o juiz não irá considerar verdadeiro, e, não obstante, o fato não ter sido expressamente impugnado pelo autor. E é por conta pelo réu, desculpa, né? E é por conta desse princípio, né, do ônus da impugnação específica, que, na minha opinião, uma das peças mais difíceis que a gente tem para fazer na prática, né, do processo civil, é justamente a contestação, né? Porque na prática a gente tem que analisar pormenorizadamente a petição inicial e impugnar fato por fato,
né? Sob pena de confissão ficta. Então, é sim uma das peças mais difíceis que a gente tem para fazer, né, na prática do processo civil. Bom, essa é a contestação propriamente dita, e existe a terceira modalidade de defesa, né, dentro da própria contestação hoje, que é a reconvenção. A reconvenção, gente, ela é definida por aquele famoso ditado que não é jurídico, mas poderia ser, né? Poderia ser, que é a melhor defesa é o ataque. A melhor defesa é o ataque. Porque a reconvenção, ela é um pedido que o réu faz contra o autor e se opõe, portanto, à própria ação. Porque a ação, ela é um pedido do autor contra o réu. E o réu, então, ao contestar a ação, na sua peça de contestação, ele apresenta a reconvenção, fazendo um pedido do réu contra o autor. Isso é admitido, né, desde que as alegações em reconvenção, né, as alegações do réu contra o autor, tenham relação ou com os fatos alegados pelo autor, na sua petição inicial, ou então tenha relação com os fatos alegados pelo réu na sua contestação, em sua defesa. Havendo correlação da reconvenção com os fatos da ação ou com os fatos da contestação, é possível elaborar, né, esse pedido, né, essa pretensão do réu contra o autor. O exemplo que eu sempre dou, né, um dos cônjuges entrou com ação de divórcio contra o outro. E aí o outro vai contestar e vai alegar, por exemplo, né, nulidade de um contrato de compra e venda entre eles aí. Não tem sentido, né? Não tem sentido. Por que que não tem sentido? Porque não tem relação direta, né, com os fatos alegados pelo autor e nem pelo réu, né, nas suas manifestações anteriores aí, né? O divórcio, o direito de família, não se relaciona diretamente com o contrato de compra e venda, direito das obrigações, enfim, né? São matérias diversas, são fatos diversos. E aí, nesse caso, evidentemente, não poderia ser utilizada a reconvenção, né? Agora, se você está discutindo, por exemplo, a nulidade de um contrato, né? O autor entra com uma ação revisional de contrato contra o réu. E aí o réu, na sua contestação, faz uma reconvenção pedindo que não só não anule o contrato, como condene o autor a pagar as prestações em atraso referente àquele contrato, né? Essa reconvenção claramente será admitida, porque a pretensão do autor é a anulação de um contrato de compra e venda. E aí, a defesa do réu, além de impugnar essa anulação do contrato, ainda utiliza a reconvenção para cobrar as parcelas vencidas em atraso do mesmo contrato. Então, evidentemente, tem relação, né, da reconvenção com os fatos discutidos dentro daquele processo aí, né? Bom, e essa é, em regra, em suma, aí, a reconvenção. Gente, veja só como tudo que a gente falou aqui, claro que é um tanto quanto superficial, porque a nossa aula não é teórica, a nossa aula é de prática. Mas veja que tudo se encaixa, tudo tem lógica, né? O processo civil, ele foi construído, né, justamente para ter essa lógica, essa sequência, né? Porque o nome já diz, é um processo. E dentro do processo a gente tem procedimento, a gente tem etapas ou atos processuais a serem cumpridos. E, portanto, é, sim, uma ciência muito lógica, né? Muito coesa, muito concatenada, né, com uma coisa a outra aí, né? Bom, pessoal, e esse era o panorama, né, teórico que eu queria apresentar para vocês, para a gente poder, de fato, fazer a nossa peça, que é uma contestação com reconvenção. E antes de iniciar propriamente, né, eu abro para vocês aí, então quietinhos, se alguém tem alguma dúvida, alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma colocação a respeito do que foi falado, né? E enquanto isso, eu vou organizando as telas aqui para poder compartilhar com vocês, para a gente iniciar a nossa peça propriamente dita aí.
Gente, tudo certo? Tranquilo? Tudo certo. Então tá bom, Mariana. Beleza, maravilha. Pessoal, coloquei aqui para compartilhar a tela com vocês, né? Acredito que esteja aparecendo. Se não, por favor, me deem um toque aí, se eventualmente não estiver aparecendo. E a gente vai, então, analisar o nosso caso prático, né, para que a gente possa fazer a nossa contestação com reconvenção. E aí eu vou montar um esqueminha aqui, né, vou montar um esqueleto aqui, depois eu encaminho para vocês, mas, como eu disse, é um esqueleto, né, vocês vão ter que complementar depois para finalizar e poder entregar à professora Letícia. Mas vamos lá, então. Olha só, o nosso caso prático aí caiu na OAB, em 2019. Está escrito assim: Júlia dirigia seu veículo na Rua 1, na cidade do Rio de Janeiro, quando sofreu uma batida, na qual também se envolveu o veículo de Marcos. O acidente lhe gerou danos materiais, estimados em R$ 40.000, equivalentes ao conserto do seu automóvel. Marcos, por sua vez, também teve parte do seu carro destruído, gastando R$ 30.000 para o conserto. Diante do ocorrido, Júlia pagou as custas pertinentes e ajuizou ação condenatória em face de Marcos, autuada sobre o número 1 e distribuída para a 8ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de obter indenização pelo valor equivalente ao conserto do seu automóvel, alegando que Marcos teria sido responsável pelo acidente por dirigir acima da velocidade permitida. Júlia informou, em sua petição inicial, que não tinha interesse na designação de audiência de conciliação, inclusive porque já havia feito contato extrajudicial com Marcos, sem obter êxito nas negociações. Júlia deu à causa o valor de R$ 1.000. Marcos recebeu a carta de citação do processo pelo correio, na qual fora dispensada a audiência inicial de conciliação, e procurou um advogado para representar seus interesses, dado que entende que a responsabilidade pelo acidente foi de Júlia, que estava dirigindo embriagada, como atestou o boletim de ocorrência, e que ultrapassou o sinal vermelho. Entende que, no pior cenário, ambos concorreram para o acidente, porque apesar de estar 5% acima do limite de velocidade, Júlia teve maior responsabilidade pelos motivos expostos. Marcos possui contrato de seguro do veículo com a empresa Safe Seguradora SA, vigente ao tempo do acidente. Aproveitando a oportunidade, Marcos pretende obter de Júlia indenização em valor equivalente ao que despendeu pelo conserto do veículo. Marcos não tem interesse na realização de conciliação. Na qualidade de Marcos, elabore a peça processual cabível para defender seus interesses, indicando seus requisitos nos termos da legislação vigente. Bom, pessoal, a gente sabe que é uma contestação como reconvenção porque é o nosso tema da aula. Mas se fosse no exame de OAB, né, como que, nesse caso aqui, a gente identificaria que se trata de uma contestação? Porque a questão, ela é expressa no sentido de que Marcos recebeu a carta de citação do processo pelo correio, no qual fora dispensada a audiência inicial de conciliação. E aí procurou o advogado. Gente, se recebeu a citação agora, né, houve citação agora, foi dispensada a audiência inicial de conciliação, a peça cabível é a defesa e a defesa é a contestação, né? Então, é por conta dessa frasezinha aqui, né, que está selecionada, que a gente sabe que a gente tem que fazer uma reconvenção. Desculpa, uma contestação com reconvenção. Gente, e por que reconvenção? Porque a ação foi movida de Júlia contra Marcos, imputando culpa do acidente a Marcos. Só que Marcos, além de fazer a sua defesa, ele, na verdade, quer responsabilizar Júlia. E, portanto, ele tem uma pretensão contra a Júlia, que é a autora. Se o réu tem pretensão contra o autor, a medida cabível é a reconvenção. E, como eu disse para vocês, isso tudo é feito hoje, né, de uma vez só, né, de uma peça só. Nesse caso, a gente teria alguma matéria de exceção, incompetência ou impedimento ou suspeição do juiz? Não, né? Porque a questão da OAB, não deu nenhum indicativo, nenhum indício sobre isso. Ela poderia ter falado, olha, o juiz
conhece do processo, né? E aí é caso de suspeição, né? Mas não tem, né? E a competência também parece que está correta, porque o acidente foi na cidade do Rio de Janeiro, né? E a Júlia ajuizou a ação condenatória, que foi distribuída para a 8ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, né? Em caso de acidente de trânsito, o autor tem 3 opções. Ele pode processar, ajuizar a ação no domicílio do réu, não falou nada de domicílio. Pode ajuizar a ação no local dos fatos, que é o caso, né? A competência dada aqui pelo local dos fatos, que o acidente ocorreu no Rio de Janeiro, e a ação tramita na comarca do Rio de Janeiro. Então, local dos fatos, perfeito. É o juízo competente. E tem também uma terceira opção, né, em caso de acidente de trânsito, que é possível o autor mover a ação no seu próprio domicílio. Também não falou nada, né, então não é o caso aplicável aqui, mas definimos a competência como correta. Então não cabe também nenhum tipo de exceção de incompetência aqui, né. Então a gente pode partir direto para a nossa contestação. Vamos lá? Gente, vamos dar sequência aqui, né? E a gente vai montar o esqueleto da peça aqui juntos, né? Olha só, a contestação, ela é direcionada para o próprio juiz da causa. É uma petição intermediária e, portanto, ela é direcionada para o próprio juiz da causa. Então, vai ficar, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Gente, a gente coloca igualzinho está na prova da OAB, né? Não vamos inventar informações, não vamos colocar dados que não tenha, né? Vamos seguir igualzinho a OAB colocou. Bom, depois a gente vem para a qualificação das partes, né? E a contestação, como é uma peça de defesa, ela é feita pelo réu, Marcos. E como já houve petição inicial, ele já está qualificado. Então, Marcos, já qualificado, por seu advogado assinado, conforme procuração em anexo. Gente, em contestação é importante colocar que a procuração está em anexo, né? Porque a contestação é a primeira oportunidade, primeira peça em que o réu se manifesta no processo. Então, tem que juntar a contestação. Conforme a procuração em anexo, nos autos do processo número 1, né, igualzinho ao AB, de ação de indenização por acidente de trânsito, que lhe move Júlia, já qualificada, com fulcro nos artigos 337 seguintes do CPC, vem respeitosamente e dentro do prazo legal a presença de Vossa Excelência a apresentar contestação. A contestação com reconvenção, a petição inicial de folhas tais, pelas razões de fato e de direito, a seguir expostas. Maravilha. Fizemos, né, a qualificação aí das partes, a qualificação da ação, né, qualificação da peça, né, e está completinho aí. Bom, e o próximo passo, gente, é abrir um capítulo chamado preliminares. Preliminares. O que a gente coloca nesse capítulo preliminares, né? O nome preliminar significa o que vem antes, né? E o que vem antes do quê? Gente, as preliminares
são as alegações que vêm antes da análise do mérito da causa, né? A gente coloca em preliminar tudo aquilo que o juiz tem que analisar antes dele analisar o mérito da causa, né? E essas matérias de preliminar, elas estão previstas expressamente no artigo 337 do Código de Processo Civil, né? Então, quando a gente vai fazer uma contestação, a gente olha, né, os fatos e olha o artigo 337. Se naqueles fatos, naquele contexto, tiver uma das matérias do artigo 337, aquelas matérias têm que ser colocadas aqui na preliminar, né? Nós não vamos analisar o artigo, mas eu peço a vocês aí no aconchego do lar, né, que possam, um tempinho, analisar esse artigo 337 aí. Um exemplo clássico, né, de preliminar, gente, né, por exemplo, a justiça gratuita, né? Justiça gratuita. Você pode impugnar a justiça gratuita concedida ao autor, né? No caso que não falou nada de justiça gratuita, então a gente não tem o que impugnar. E você pode também pedir a concessão dos benefícios da justiça gratuita para o réu. Isso tudo é feito em matéria de preliminar, né? Tanto a impugnação da justiça gratuita ao autor, quanto o pedido de justiça gratuita ao réu. Mas, como eu disse, não falou nada, então nós não vamos nos meter. A única matéria aqui que eu vejo que é caso de preliminar é a impugnação ao valor da causa, né? Impugnação ao valor da causa, porque a pretensão de Júlia é de 40 mil reais, ao passo que ela colocou como valor da causa apenas R$ 1.000, né? Está errado, porque o valor da causa ele deve corresponder ao valor dos pedidos. E se ela pede 40 mil reais, o valor da causa tem que ser 40 mil reais. Então, a gente tem que abrir um tópico aqui da impugnação do valor da causa, né? Então, vamos lá. Primeiro tópico, né, preliminares. Primeiro tópico, impugnação ao valor da causa. Vamos colocar assim. A autora pretende o recebimento da quantia de 40 mil reais. No entanto, lançou como valor da causa apenas R$ 1.000, o que claramente não corresponde ao valor da pretensão da autora. Assim, nos termos do artigo 292 do CPC, que determina que o valor da causa deve corresponder à pretensão, impugna-se o valor dado pela autora e requer sua majoração para os 40 mil reais por ela pretendidos. Aí, gente, fizemos uma impugnação ao valor da causa, né? Na minha opinião, essa é a única preliminar que a gente pode alegar, né? Não tem mais nenhuma também. Não tem assistência judicial, não tem justiça gratuita, não tem ilegitimidade de parte, não tem falta de interesse, né? Então, de matéria preliminar, antes do mérito, é isso aí. Bom, e aí, então, a gente pode abrir o nosso tópico 2, que é o tópico do mérito. O tópico 2 é o tópico do mérito. Aí. Bom, agora, talvez, né, pensando aqui, eu ia fazer ao final, mas a gente pode colocar como preliminar também. Uma questão interessante aqui, né? A gente poderia fazer ao final, tinha pensado em fazer ao final, mas a gente pode colocar como preliminar também. Não é bem tecnicamente uma preliminar, mas na prática pode ser interessante colocar como preliminar, porque salta aos olhos do juiz, ele vai ver antes aí, que é a denunciação da lide, né? A denunciação da lide. Então, a gente pode colocar aqui da denunciação da lide. Mas, tecnicamente, eu acho que seria melhor ao final, né? Mas, para saltar os olhos do juiz, para que ele veja de fato, a gente pode colocar aqui,
né, a denunciação da lide aí. Por quê? Porque a questão da OAB, ela é expressa no sentido de que o réu tinha seguro, né, vigente ao tempo do fato. E se ele pretende, né, ter o seu direito de regresso contra a seguradora nos mesmos autos, ele tem que fazer a denunciação da lide, né? Então, a gente pode colocar aqui a denunciação da lide. Então, vamos colocar. O réu tem contrato de seguro com a seguradora SEI, vigente ao tempo dos fatos. E, em sendo assim, também a seguradora terá responsabilidade em indenizar caso o réu assim seja condenado. E, para fins de exercício de seu direito de regresso, denuncia-se a lide à referida seguradora, pugnando a sua citação para fins de contar a lide, caso o queira. Nos termos do artigo, se eu não me engano, gente, a denunciação da lide, ela está por volta do artigo 120, 121 aí do Código de Processo Civil. Se vocês puderem ajudar, dá uma procuradinha aí, né, a gente ganha tempo. Mas eu vou procurar aqui também, né, para a gente ter certeza. Mas, se eu não me engano, é por volta aí do Código, do artigo 121 do Código de Processo Civil, né? Alguém achou? Aqui de 125 a 129. Não, 121 é da assistência. Então, é mais para frente. Denunciação da lide é o 125. Perfeito, Carlos. Obrigado. É bem mais rápido. 125 aí, né, do CPC de 2015. Bom, pessoal, observem que na denunciação da lide, nós não podemos esquecer de falar que a gente está denunciando a lide e a gente não pode esquecer de requerer a citação da litis denunciada, né? A litis denunciada, ela tem que ser citada para poder integrar também o polo passivo da demanda, né? Então, não esqueçam, denuncia a lide e pede a citação dela. Bom, agora então nós terminamos de fato as preliminares aí. E a gente pode entrar no mérito, né, da demanda, e no mérito a gente vai abrir dois capítulos, né, os subcapítulos aí. O primeiro capítulo é dos fatos, né, dos fatos, a gente vai narrar e impugnar os fatos, e o segundo capítulo é do direito, né, do direito. Bom, no capítulo dos fatos, nós temos que impugnar os fatos alegados pelo autor, pela Júlia, né? E depois, claro, a gente vai alegar fatos em defesa do réu, né? Que são fatos extintivos, modificativos, né, do direito do autor. Bom, vamos começar impugnando os fatos. Ao contrário do quanto narrado na exordial, e exordial é sinônimo de petição inicial, né? Ao contrário do quanto narrado na petição inicial, o acidente não foi causado por culpa de... Não foi causado por culpa de Marcos. Então já começa, né, invertendo o jogo aí. O que a Júlia falou? A Júlia falou que Marcos teria sido responsável pelo acidente por dirigir acima da velocidade permitida. Júlia informou sua petição inicial que não tinha interesse na conciliação, inclusive porque já havia feito
contrato, né, contato extrajudicial. Então, a única alegação de Júlia é que Marcos estaria acima da velocidade permitida. Então, ao contrário do quanto narrado na exordial, o acidente não foi causado por culpa de Marcos, vez que este não se encontrava em excesso de velocidade e não violou qualquer norma de trânsito. Então, a gente nega que ele estava em excesso de velocidade, a gente fala que ele não estava. Agora, tem um detalhe, a questão fala que ele estava 5% acima, né? A questão fala. Então, a gente nega de cara para impugnar esse fato, para que não haja conflição de veracidade. Mas a gente pode ainda criar degraus a serem verificados pelo juiz, no seguinte sentido. No entanto, caso assim não entenda Vossa Excelência, ou seja, caso o juiz entenda ao contrário, né, que Marcos estava em excesso de velocidade, no entanto, caso assim não entenda Vossa Excelência, eventual excesso de velocidade de Marcos não teria sido, de fato, a causa do acidente, vez que, em verdade, ele fora causado por Júlia, dado que ela se encontrava embriagada e, além disso, ainda passou no sinal vermelho, né? E ultrapassou o sinal vermelho. Então, encontrava-se embriagada. Vamos colocar aqui, ó, embriagada, conforme atestou boletim de ocorrência em anexo, e, além disso, ainda ultrapassou o sinal vermelho, desrespeitando a preferencial da via que era de Marcos. Então, impugnamos os fatos, né? Impugnamos os fatos aí, né? Com isso, a Júlia vai ter que provar que Marcos estava em excesso de velocidade e Marcos, por sua vez, vai ter que provar, né, que Júlia estava embriagada, mas aí tranquilo, porque ele tem prova documental, que é o boletim de ocorrência. E também vai ter que provar que a Júlia ultrapassou o sinal vermelho, o que não é tão tranquilo assim, né? Porque dependerá provavelmente de testemunhas, né, que tenham visualizado a cena. Ou, né, se der muita sorte aí, o sistema de câmera, né, que tenha eventualmente gravado a cena. Né? A gente só está trabalhando aí como que funciona a questão probatória, né? Porque cada parte ela tem que provar o que ela alegou. Se a Júlia alegou excesso de velocidade de Marcos, ela tem que provar. E se Marcos alegou que Júlia estava embriagado e que ela, além disso, ultrapassou o sinal vermelho, Marcos tem que provar esses dois fatos aí, né? Mas com isso a gente impugnou esses dois fatos aí. Bom, o que a gente pode também impugnar, gente, aqui? A questão até não deu muito ênfase a isso, né? Mas a gente pode impugnar, por exemplo, o valor, né? A gente pode impugnar o valor. Então, a gente pode colocar também o seguinte, ó. Caso eventualmente, Vossa Excelência entender que remanesceria alguma responsabilidade de Marcos no pagamento de indenização a Júlia, o que se diz apenas para debater, impugna-se expressamente o valor por ela pleiteado.
pleiteado. Quanto que ela pediu? Quanto que ela pediu? Danos materiais estimados em 40 mil, equivalente ao conserto do automóvel. Então, impugna-se expressamente o valor por ela pleiteado, vez que tratar-se-ia de mera estimativa por parte dela, sem qualquer prova efetiva de dano. E sendo certo que não se admite a indenização por dano incerto, né? Para a gente impugnar o valor também. Gente, com isso nós impugnamos, né, todos os fatos alegados por Júlia aí, né? Fizemos a impugnação. Bom, o que a gente pode colocar ainda aqui nos fatos? A margem, né, o gancho para a gente puxar daqui a pouquinho a reconvenção. Vamos colocar os fatos, né, para a gente puxar a reconvenção? Em verdade, o acidente fora causado exclusivamente por culpa de Júlia, já que estava embriagada e ultrapassou o sinal vermelho, vindo ela a atingir o veículo de Marcos e causar-lhe danos materiais de 30 mil reais. O que, desde logo, que nos termos da reconvenção abaixo, pugna-se pela condenação da autora. Maravilha, né? Gente, e a última coisa é que a questão fala da possibilidade de, na pior das hipóteses, concorrência de culpa, né? E se há concorrência de culpa, há uma redução da indenização. Então, vamos colocar assim, caso assim não entenda Vossa Excelência, quanto muito, no caso de Marcos, falar-se-ia de concorrência de culpa entre as partes envolvidas, vez que, se assim entender Vossa Excelência, ambas manifestaram condutas a resultar supostamente nos danos causados. E, assim, considerando a concorrência de culpas e culpa diminuta de Marcos, eventual indenização deverá ser reduzida na proporção da própria diminuta culpa de Marcos, conforme prevê os artigos 944 e 945 do Código Civil. Do Código Civil, tudo em maiúsculo não.
Então, a gente pediu também a redução da indenização por conta da concorrência de culpas aí. Gente, esses são os fatos, né? Essa é a matéria de fato. Depois, a gente vai ter que abrir um tópico aí do direito, e a gente vai ter que fundamentar cada um desses pedidos aqui, né? E essa parte do direito, eu vou deixar para vocês fazerem depois com a professora Letícia. Fazerem depois em casa, né? Para poder entregar para a professora Letícia. Cada qual faz a sua fundamentação jurídica, né? E o que a gente precisa colocar na fundamentação jurídica? Artigos de lei, que é o Código Civil, que fundamentam aí as pretensões, bem como, se for possível, gente, buscar alguma jurisprudência, né? E é muito comum a jurisprudência referente a acidente de trânsito, né? Porque realmente tem muito e é algo que todo mundo está sujeito. Então, buscar alguma jurisprudência aí para fundamentar as alegações que nós fizemos, né? E os dispositivos base aí, nós já colocamos aqui nessa parte de fato, né? Então, já facilita um pouquinho para vocês. Bom, pessoal, aí vamos colocar a parte do direito, né? Vocês vão fundamentar, e depois a gente vai abrir o tópico da reconvenção, né? A gente vai abrir o tópico da reconvenção. E no tópico da reconvenção, a gente vai fazer pedidos, né, do Marcos contra a Júlia, para que a Júlia seja condenada a pagar os 30 mil reais aí. Então, vamos colocar assim, ó. Nos termos do artigo 345 do Código do CPC, né? Do CPC de 2015, a reconvenção deve ser apresentada como um capítulo da própria contestação e relacionada aos fatos narrados à inicial ou à própria contestação. No presente caso, a partir do acidente narrado pela autora em sua petição inicial, vislumbra-se que, em verdade, a culpa e responsabilidade pelo mesmo não é de Marcos, mas sim da própria autora Júlia, uma vez que desrespeitou normas de trânsito por dirigir embriagada e ultrapassar sinal vermelho, causando dano material de 30 mil reais ao réu, conforme orçamento em anexo. Havendo, pois, conduta ilícita da autora, bem como nexo de causalidade entre esta conduta e os danos causados ao requerido Marcos, nos termos do artigo 186, combinado com o artigo 927, ambos do Código Civil, surge ao requerido a pretensão contraposta de ver condenada a autora ao pagamento dos danos
materiais por ele sofridos. O que, desde logo, se requer. Aí, gente, fizemos um trechinho da reconvenção, né? Fizemos um trechinho aí da reconvenção. Bom, e aí, então, a gente pode finalizar, né, a nossa peça, claro, é um esqueleto, né, tem que completar aí com os pedidos finais. Bom, vamos colocar tudo em maiúsculo aqui, pedidos finais? Pedidos finais. Pedidos finais. Vamos lá, olha só. Diante do exposto, é a presente contestação com reconvenção para requerer a vossa excelência, o quanto segue. 1. Colocar 1. Aí. A impugnação do valor da causa para sua majoração à pretensão da autora de 40 mil reais, nos termos do artigo 292 do CPC. Beleza. Segunda coisa que a gente quer, gente, a denunciação da lide à seguradora Safe, procedendo à sua citação para contestar a lide em querendo, ela não é obrigada, ela contesta se quiser, em querendo, no prazo de 15 dias, mas nem vamos colocar, em querendo, nos termos do artigo 125 do CPC. Olha só, pessoal, a gente está fazendo pedido por pedido, conforme a gente foi apresentando aí ao longo da nossa contestação. 3. No mérito, julgar improcedente a pretensão da autora, vez que inexistiu qualquer responsabilidade do réu. Então, a gente requer no mérito que seja julgado improcedente a pretensão da autora, vez que inexistiu qualquer responsabilidade do réu. Ou, subsidiariamente, caso assim entenda Vossa Excelência, a redução do valor de eventual condenação do réu em razão de concorrência e diminuta culpa, nos termos do artigo 944 e 945 do Código Civil. Bom, o que mais, gente? Olha só, continuando o mérito aí. Procedente a denunciação da lide à seguradora Safe para condená-la em regresso de eventuais valores pagos pelo requerido, em razão
de contrato de seguro prévio entre as partes e vigente ao tempo dos fatos. 5. Condenar a autora aos honorários de sucumbência, condenar a autora aos ônus de sucumbência, em razão da perda da ação, com pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC. Ah, 6. Olha só. Outro sim, julgar procedente a reconvenção para condenar a autora ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$30 mil ao réu, nos termos dos artigos 187, 186, né? 186, 927 e 927 do Código Civil, combinado, né? Com o artigo 326 do CPC de 2015. Bem como aos ônus de sucumbência da reconvenção, suas custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação em reconvenção, né? Nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC. Gente, olha só, no tocante aqui à sucumbência, né, é preciso observar que teve 2 pedidos, né? Tem a pretensão da autora contra o réu. E se ele for julgado improcedente, tem que condenar em honorários por conta desse pedido da ação da autora contra o réu. Mas esse processo aqui, ele tem também a reconvenção do réu contra o autor. E se o réu ganhar a reconvenção, significa que o autor perdeu a reconvenção. Então, tem que condenar também o autor a pagamento de honorários de sucumbência, né, custas de honorários em reconvenção, né? Então, funciona, na verdade, como se fosse 2 ações diferentes, uma do autor contra o réu e uma do réu contra o autor, mas no mesmo processo. E se são 2 ações diferentes, tem que ter também sucumbência em ambos os casos, em ambas as pretensões aí. Então, a gente pede para julgar improcedente a ação e condenar a autora à sucumbência. E a gente pede para julgar procedente, né, a reconvenção e condenar a autora também à sucumbência. Bom, pessoal, fizemos esses pedidos. Acredito que os pedidos estão todos aqui, né? Pedimos até para julgar procedente a denunciação da lide, né? Então, a gente termina colocando o seguinte: os valores da condenação deverão ser atualizados desde a data, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, olha só, desde a data do ilícito, pois com o
ilícito em si, que é o acidente, né, gente? Que é o acidente. O devedor já se encontra em mora. Isso chama mora ex ré, né? Ex ré, é a famosa mora ex ré, que é a mora pelo próprio fato, né? Não depende de impugnação, não depende de notificação, não depende de intimação ou citação, né? A mora pelo ato ilícito é uma mora ex ré, né? Pelo próprio fato aí, né? Então, a correção monetária e juros moratórios tem que correr desde a data do ato ilícito. Para a gente terminar, protesta-se pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito, sem prejuízo de nenhum deles. E dá-se, não a causa, mas a reconvenção, dá-se a reconvenção o valor de R$30.000 para efeitos fiscais, né? Que é o recolhimento de custas aí. E aí a gente termina com aquele padrãozão. Termos em que pede e espera deferimento, local, Rio de Janeiro, data a gente não tem, então a gente também não inventa. A gente põe a data aí, nós não temos. E, para terminar, né? Para terminar, a assinatura do advogado ou advogada, né? Então, advogado, advogada, OAB, barra, tracinho, né? Que é o estado, número, tracinho aí. Para a gente não ter que inventar dados também. A gente centraliza aqui. E com isso, né, esse esqueletão inicial aqui da peça está terminado. A peça não está terminada, né, gente? Aqui é só um esqueleto, porque tem que complementar, inclusive, a parte de direito. Mas o esqueletão da peça é esse aqui, né? Pessoal, eu vou salvar aqui, né? Eu vou salvar aqui e eu vou encaminhar para vocês depois essa peça e também o link com essa aula gravada no YouTube, para vocês poderem assistir. Então, fiquem tranquilos. Eu só vou pedir para vocês depois me mandarem uma mensagem no WhatsApp, né? Para eu ter a quem mandar, né? Aí, se vocês puderem encaminhar para a turma da manhã, encaminhar para a turma da noite, né? Porque eu não tenho o contato de vocês. Aí vocês me dão um toque. O meu número de WhatsApp vai estar aí no chat, né? Então é só pegar e me dar um toque aí, eu já encaminho a peça, né? O esqueleto e também o link do vídeo no YouTube. Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Né? Fiquem à vontade aí. A gente ainda está gravando, né? Porque às vezes a dúvida de um é de mais gente, né? Então fiquem à vontade aí. Carlos está perguntando, professor, tem que recolher custas da reconvenção ou pedir assistência judiciária? Tem, Carlos. A reconvenção, ela tem custas também, né? Nós não pedimos justiça gratuita nesse caso, porque a OAB não deu nenhum indicativo de dificuldade econômica do Carlos, né? Desculpa, do Marcos, né? Inclusive, ao contrário, né? A questão diz que ele tem carro, que ele tem seguro, né? Então, eu acho até que nem caberia, nesse caso, a gente pedir justiça gratuita para ele, né? Porque há indicativo de capacidade econômica. Mas, né, caso real, havendo indicativo de dificuldade ou hipossuficiência econômica, pode pedir justiça gratuita para ele, sim. Né? Que esse caso a gente não pediu porque não tinha indicativo. Se não pedir, a reconvenção tem custo, sim, tem que pagar. Não, se eu não me engano, é o mesmo percentual do preparo da petição inicial, que hoje está em 1,5% sobre o valor da causa.
né? Que a reconvenção é, no fundo, uma petição, não é inicial, porque, né, já teve o início do processo, mas é uma pretensão também que normalmente se veicula na petição inicial. Então, se eu não me engano, o valor de preparo é o mesmo, 1,5% do valor da causa, pelo menos aqui no estado de São Paulo, né? E a Juliana está colocando, a majoração do valor da causa, caso seja a decisão do juiz contrária ao réu, teria impacto... a majoração do valor da causa, caso seja a decisão do juiz contrária ao réu, teria impacto? Teria impacto, né? Porque se você, réu, impugnou o valor da causa e o juiz aumentou, tem dois impactos, na verdade, né? O juiz aumentou, o juiz ele vai intimar o autor para complementar as custas, né? Então, ele pode intimar o autor para complementar as custas, porque o preparo da inicial é 1,5% sobre o valor da causa. Se aumentar o valor da causa, tem que aumentar também o valor do preparo. Então, ele intima o autor para complementar o valor do preparo. E se o réu perder, a sucumbência que condenou o réu, ela vai majorar, ela é um percentual sobre o valor da causa. E se você mantido o percentual, mas majorar a base de cálculo, que é o valor da causa, vai aumentar também o valor final. Então, sim, pode ser um tiro no pé, né? Acho que é isso que a Aline está pensando, pode ser um tiro no pé. Porque se o réu impugnou o valor da causa, aumentou, e ele perde lá no final, ele vai ser condenado ao pagamento de um percentual sobre o valor da causa que é maior. Então, ele vai pagar mais sucumbência e mais honorários advocatícios. Então, realmente, isso é algo de se pensar. É que, nesse caso aqui, pelos fatos trazidos, há um indicativo de que a ação vai ser julgada improcedente, né? E se a ação vai ser julgada improcedente, o réu vai ganhar. E se o réu ganhar, é dele a sucumbência. Então, ele tem interesse em majorar, porque ele tem muito mais chance de ganhar, né? E aí ele vai receber também um valor maior. Por isso, a impugnação do valor da causa. Mas se a gente está advogando para o réu e a gente sabe que vai perder, né? Mesmo assim, a gente tem que fazer a defesa, né? Mas se a gente sabe que a gente vai perder, talvez seja melhor nem impugnar o valor da causa para deixar mais baixo, né? Porque aí vai diminuir o valor da sucumbência ao final. É uma análise que o advogado tem que fazer, de grau de sucesso, né, dessa demanda aí, né? E se ele tem certeza que vai perder, deixa o valor baixo, né? Fica quieto, não faz impugnação não, né? Beleza, Aline. E aí, gente, mais alguma dúvida? Se vocês quiserem ligar o microfone, quiserem postar aí no chat, fiquem à vontade. Então, também para o vídeo não ficar muito tempo, né, dessa forma, vou interrompendo aqui a gravação, agradecendo aí a presença e a paciência de vocês, desejando um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Fico aqui à disposição. Grande abraço. Mas a gente continua, né, aqui, caso tenha alguma dúvida,